São Nilda Bittencourt. Olá, olá, um bom dia para você, entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, nós recebemos um profissional da área de saúde do nosso HCI para falarmos sobre determinado assunto. E hoje não é diferente. Eu estou aqui com o doutor Gaspar Lisboa Neto, médico, infectologista do HCI, que nós vamos falar aí sobre a importância das vacinas no combate à Covid-19, que, graças a Deus, foram liberadas pela Anvisa. Você pode participar, 99104-9088, ou deixar aqui na nossa live. Doutor Gaspar Lisboa Neto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite novamente. Nossa, doutor, eu que tenho muito que agradecer, porque desde domingo o Brasil está numa espécie de euforia. Eu recebi uma matéria do doutor Esper Calas, que dispensa mais algum tipo de apresentação, e ele começou assim: é emocionante ver a ciência gerando tanto interesse na população. Esse foi um dia histórico para a ciência. E ele comparou, assim como outros médicos também têm comparado, como se fosse um grande jogo da seleção brasileira. É verdade. Porque parou o Brasil, né? É verdade. Teve esse interesse, né, que é super importante, né, da população para poder saber sobre as vacinas, né? E parou mesmo, né? Com a divulgação da Anvisa agora, né? No fim de semana, né? Todo mundo com muito interesse para saber, né? Realmente sobre as vacinas, né? Sobre a eficácia, sobre tudo isso, né? E isso é muito bom, né? É muito bom a gente ter esse interesse, né? Doutor, doutor Gaspar, a Anvisa liberou duas vacinas. Isso. Que é a Coronavac, isso, que é produzida no Butantan, aqui em São Paulo, né? E a vacina da AstraZeneca de Oxford, né? Que vai ser, na verdade, produzida posteriormente aqui no Rio de Janeiro pela Fiocruz, né? Então, essas são as duas vacinas aprovadas aqui no Brasil, né? Doutor, mas antes, dá um quadro para nós, como é que está a pandemia aqui em Itajubá, como é que está o número de ocupação dos leitos. Tá. O que a gente está vendo agora, né, Nilda, é justamente um aumento muito grande do número de casos, né? A gente está, desde o fim do ano passado, já nessa chamada segunda onda, né, nesse aumento do número progressivo de casos. E realmente agora, com o final do ano,
muito provavelmente por conta dos encontros que tiveram, né, no Natal e na passagem de ano, né, a gente teve um aumento assim importantíssimo. Isso não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro, né? A gente vê isso nos noticiários, né? A gente vê a questão lá da região norte de Manaus, né, que é uma situação extremamente dramática, né? E aqui na nossa região, tanto na nossa micro-região como na macro-região do sul de Minas, né, é um aumento muito importante, inclusive com o número né, com lotação, né, de UTIs em vários locais. A gente vê em Pouso Alegre, né, vários locais com UTIs já sem vaga para receber pacientes. Aqui no nosso hospital, a gente observou um aumento importantíssimo, tanto dos atendimentos na porta, que a gente fala que são atendimentos ambulatoriais, né? São os pacientes que procuram por conta de síndrome respiratória, né? Pacientes que têm sintomas sugestivos, né, de infecção viral, que nesse caso, a maioria dos casos vai ser Covid mesmo, né? E bem como dos pacientes que estão sendo internados, né? Então, a gente tem um aumento muito grande de internações, de ocupação de leitos, tanto leitos clínicos quanto leitos de UTI, né? E isso realmente é uma sobrecarga para todos, né? Tanto para a população como para nós do serviço de saúde. O doutor Gaspar, diria que quantos por cento de leitos ocupados? Já atingimos 80%? Nós ainda não atingimos esse valor, mas a gente está caminhando para, né? Meu Deus. A gente tá caminhando para, tanto nas enfermarias como nas UTIs, né? A gente ainda tem vaga, mas assim, as vagas elas vão... Porque a gente tenta fazer um cálculo dependendo do número de pacientes tanto os pacientes que são atendidos por dia, os pacientes que internam, né? A gente tem uma média, mais ou menos, né? E esse cálculo a gente consegue prever, né? Não, né, obviamente com 100% de certeza, mas a gente consegue ter uma programação para a gente ver até quando esses leitos vão ficar ocupados e qual que vai ser a taxa de ocupação, né? E da maneira que está, a gente... Provavelmente logo nós vamos... É muito preocupante, gente. É muito mesmo. Gente, nada de ficar em bar, de rodinha. Por favor, a gente fica sabendo. Toda semana, chegou no sábado, olha, vou até falar, lá no mercado municipal está lotado. Lá no bairro tal está lotado. Vamos conscientizar, por favor. Parece que não acredita, Não doutor. acredita. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa do apoio de todo mundo agora. Esse é um momento crítico da pandemia. E as pessoas têm que respeitar as medidas de prevenção, né? Elas têm que usar máscara, elas têm que manter o distanciamento social, elas têm que higienizar as mãos frequentemente, têm que evitar, como a gente vem sempre falando, né? Evitar lugares aglomerados, né? Porque a gente tem um risco muito grande de ter sobrecarga do sistema. A gente não quer entrar numa fase de colapso, né, que nem entrou Manaus, né? Mas assim, a gente tem que tomar todo o cuidado. É verdade. É muito importante. É muito importante. Muito mesmo. Aí, doutor, graças a Deus, nós temos 2 vacinas que foram liberadas para Covid, né? Para Covid. E aí a gente pergunta, mas qual que é a melhor? Isso é uma pergunta que todo mundo faz e a pergunta, a resposta é assim, não existe vacina melhor. Todas as vacinas são importantes, tá? E são muito necessárias nesse momento, tá? O que a vacina faz, na verdade? A vacina, né, para a gente dar uma passada, né, para a gente saber o conceito da vacina, na verdade, a gente vai inocular uma substância, né, que a gente fala que é um antígeno, né, que é um derivado do vírus, no caso do SARS-CoV, né, que é o vírus que causa a COVID, né, e essa substância, esse antígeno, ele vai estimular o organismo a produzir uma defesa, porque caso a pessoa tenha contato depois com esse vírus, ou ela não vai se infectar, ou eventualmente, se ela se infectar, ela vai desenvolver uma forma mais leve da doença, né? Certo. Então, assim, para a gente ter uma vacina de uso no nosso meio, ela tem que seguir 2 critérios. Ela tem que ser eficaz, né? Ela tem que proteger contra a doença e ela tem que ser segura, né? É muito importante essa questão da segurança, né? Ela não pode causar efeitos colaterais, né? Sim. Ou se causar efeitos colaterais, os efeitos têm que ser mínimos, né? Como qualquer vacina, mais habitualmente utilizada, né? E essas vacinas, as 2, né, elas provaram isso, né? Elas são seguras, né? Tanto a Coronavac, que é a da Butantan, né? E como a vacina do Fiocruz, da de Oxford, né? Então, elas dão
efeitos colaterais mínimos, né? Geralmente são efeitos bem tênues. Por exemplo, a vacina do Butantan ela pode causar, às vezes, dor no local da injeção, eventualmente um pouco de febre, mais ou menos parecido com as reações que a gente vê na vacina da gripe, sabe? Né? É muito parecido, né? E a de Oxford, mesma coisa, né? Elas são de tecnologias diferentes, né? A de Oxford já foi até testada em várias pessoas que já começaram a ser vacinadas na Europa. Já. E não tem notícia nenhuma que alguém teve uma reação de ter levado à morte. Não tem reação com morte. As reações são bem brandas, são facilmente contornáveis quando elas ocorrem de forma bem rara. E essas vacinas, elas são, além de ser seguras, elas são eficazes, né? Então, assim, não justifica isso de comparar, sabe? De ficar comparando. Assim, uma tem 50%, outra tem 70%, a outra, a BioNTech, a Pfizer, tem 90 e poucos, né? Isso, para a gente, isso é um cálculo de saúde pública. Na verdade, eles precisam ter esses dados para a gente saber, para eles saberem, né? Os epidemiologistas saber qual que é o nível de pessoas que eles precisam vacinar, tá? Porque essas vacinas, se a gente for olhar, elas são praticamente iguais, entendeu? Do ponto de vista de eficácia. Elas protegem, né? Contra o Covid, né? E, principalmente, elas vão proteger outras formas graves, né? Que a gente pode até falar depois um pouco melhor, que é o que a gente precisa agora, né? A gente precisa diminuir o número de formas graves da Covid, né? Que são essas formas que precisam de hospitalização, né? É verdade. E que levam a óbito, né? Que as pessoas morrem, né? E a gente diminuindo essas formas graves, a gente vai ter uma diminuição da sobrecarga do sistema de saúde, né? Então, e redução da mortalidade, claro, né? A Shirley está por aqui, a Ana Maria por aqui, a Dair, bom dia, todos dando bom dia para nós. Bom dia. Ondina Ferreira, bom dia, doutor. Gostaria de saber se essa vacina é confiável mesmo, em quantas doses. Tem mais uma outra aqui que eu vou aproveitar. As pessoas têm tanto medo dessa vacina e não usam máscaras. Muitas mulheres usam anticoncepcionais e não sabem que o mesmo pode causar ao organismo. Então, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo tempo. Tomem vacina, sim. O Gerson. Com certeza. Eu acho que essa é a principal mensagem, né, de hoje, né? Tomem vacina, né? As vacinas, a gente sabe que elas vão chegar, né, progressivamente para todos. A gente tem um problema ainda sério, né, Nilda, que é a questão do número de vacinas. O número de vacinas é muito pouco ainda. 9 milhões. Daqui a pouquinho eu vou ler essa informação fresquinha da prefeitura. Ótimo. Daí, assim, todo mundo tem que vacinar. Eu acho que não tem nem dúvida. A vacina é segura, tá? Acho que é o primeiro ponto, né? A gente desmistificar a vacina. É segura, pelo amor de Deus. Ela é segura, ela foi testada pela Anvisa, foi testada por outros órgãos internacionais, né? A Anvisa é um instituto sério. Eu acho que isso está sendo muito falado, tanto na mídia como na parte de literatura científica. A vacina realmente é segura, ela não causa nenhum evento grave, adverso grave, tá? E ela é eficaz, tá? Então, isso é importante, a gente precisa tomar essas vacinas. A questão da, acho que dose, né, que ela perguntou, o número de doses, né? Essas vacinas, elas são dadas em 2 doses, né? O intervalo da Coronavac é de 2 a 4 semanas a partir da primeira dose. Provavelmente eles devem adotar, acho que 4 semanas, né? Um mês, né, doutor? E isso, por conta justamente para a gente ter mais vacinas para a população, né? E a vacina da Oxford, a Fiocruz, é um intervalo, provavelmente eles vão adotar o intervalo de 12 semanas entre uma e outra. Tá? De 12? Provavelmente. Isso a gente está aguardando ainda a normatização dessa vacina, né? Que essa vacina não está no território brasileiro ainda, né? Doutor, se eu tomar a Coronavac, a primeira dose, eu posso tomar da Oxford na segunda? Não é recomendável, né? Uma vez que você começa o esquema com uma vacina, você tem que terminar com a mesma vacina. Então, você tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda dose tem que ser da Coronavac. Isso, na verdade, essa é a primeira etapa. Pode ser que no futuro apareçam vacinas mais
mais potentes, entendeu? Aham. E tem muita vacina ainda sendo distribuída, sabe? Então, pode ser que no futuro... A Sputnik, que está aí no estudo. A Sputnik é uma vacina russa, né? Ela é uma vacina que a gente não tem muita informação Não tem, né, técnica doutor? sobre ela, sabe? A gente de estudo científico, tem um estudo científico de fase 2 que foi publicado, mas estudos de fase 3, que é esse estudo grande, né, que eles fazem com 5 mil, 6 mil, 20 mil pessoas, elas não estão divulgadas, né? É uma vacina que tem uma tecnologia muito parecida com a vacina de Oxford, sabe? Ela é uma vacina de vetor viral, que a gente fala. Mas assim, a Anvisa pediu, né, agora recentemente os dados dessa vacina para passar no crivo deles para fazer ver se tem aprovação. Eles são muito rígidos, isso é muito importante. Também acho. Eu acho muito importante, tem que ser rígido mesmo, porque a gente não pode liberar um produto, né, que possa ter alguma reação para a população, né? Doutor Gaspar, há perigo de faltar oxigênio na nossa cidade? Olha, na nossa cidade, eu acredito que não, porque há muito tempo já está sendo feito esses cuidados para a gente ver a quantidade de suprimento, de oxigênio, né? Esses cálculos eles já estão sendo feitos e já tem uma visão específica em relação a isso, né? Aham. Tá? Aqui, essas vacinas podem causar alguma sequela a longo prazo? A Cristina está perguntando. Provavelmente não, tá? Essas vacinas, elas foram... É porque a gente não tem muito dado de longo prazo ainda, de anos, né? Mas, assim, as vacinas, a maioria das reações graves, elas acontecem nos primeiros 2 meses pós-vacina, entendeu? E nenhuma reação foi identificada, reação grave, tá? Então, a longo prazo, não, tá? Não causa reação. Ouvi dizer que a vacina causa alergia. Eu faço uso de hidroxizine 25. Eu posso fazer uso da vacina? Pode, deve, tá? O que acontece? A vacina só vai ser contraindicada para quem tiver alguma reação ao produto que tem na vacina, tá? Que a gente fala que são os adjuvantes e os estabilizantes que tem na vacina. A vacina, o frasco dela não é só o antígeno, né, da vacina, ela vai ter uma série de outros produtos, né? Geralmente, quem tem alguma reação alérgica grave são reações que levam a anafilaxia, choque anafilático, sabe? Não é reação leve, as reações graves ao componente da vacina, por exemplo, hidróxido de alumínio, né? Desses casos, essas pessoas elas devem evitar, mas só se forem reações graves, tá? Aos produtos da vacina. Tá? Agora, qualquer tipo de reação alérgica não é contraindicado, tá? Alergia a ovo, alergia a alimento, alergia a poeira. A leite, essas coisas? Isso, pode tomar vacina, não tem perigo, tá? Tem aqui, doutor, a Juliana Tótaro está fazendo uma observação. Tomar vacina é uma questão de ética. Concordo, é isso mesmo. Uma questão de ética, de cidadania, né? Com certeza. Eu acho importantíssimo, porque a doença infecciosa, ela é uma doença da comunidade, né? Uma doença conjunta, então todo mundo tem que tomar a vacina justamente para bloquear e para proteger as pessoas que eventualmente não vão tomar agora, no momento, né? É verdade. Tem muita gente que não vai tomar, por exemplo, criança não vai tomar agora, gestante não vai tomar agora, né? Então essas pessoas elas precisam ser protegidas pelas pessoas que estão em volta, né? Ô, doutor, então eu tomei a vacina, oba, já estou imunizada, posso sair sem máscara, posso viajar, posso curtir a vida? Não pode, né? A gente sabe que não pode. A vacina, ela demora um tempo para imunizar, né? A gente não... Essas vacinas todas agora, elas evitam doença pelo Covid, tá? E principalmente doença grave. Deixa eu só dar um dado da Coronavac, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, ela reduz o risco de infecção em 50% e o risco de doença moderada que precise de atendimento médico, a gente fala em 78%, né? Então, isso, que quer dizer isso, né? Na verdade, uma pessoa que foi vacinada... a gente pode ver até pelo contrário, né? Se uma pessoa que não foi vacinada, ela tem um risco 2 vezes maior de pegar Covid do que a pessoa que foi vacinada. Certo. Olha como o impacto disso é muito grande, né? Isso é coronavírus. E a pessoa que não foi vacinada, ela tem 5 vezes mais chances de ter uma doença moderada grave do que uma pessoa que não foi vacinada.
que foi vacinada. Vocês entendeu? Então, assim, é um impacto muito grande, né? Temos que conscientizar a população sobre isso. E a vacina, ela não consegue, a gente não sabe ainda, porque isso não foi testado, eliminar a possibilidade da pessoa transmitir o vírus, entendeu? Então, às vezes, podem ter pessoas que foram vacinadas, que podem pegar o vírus, elas não vão ter doença, ou vão ter uma doença leve, eventualmente, né? E aí elas podem transmitir. Então, por isso que a gente não pode ainda lançar a mão das máscaras, da higienização de mãos, entendeu? Isso a gente vai ter que ficar alguns meses ainda, não tem como, tá? Então, vai ter que seguir ainda os protocolos. Ô, doutor, tem gente que está chegando aqui agora, o Ailton está perguntando, podemos misturar as duas vacinas ou somente uma delas? Tem que tomar 3 vezes? 3 vezes? 3 vezes? Não. São 2 doses, tá? E as vacinas, elas não podem ser misturadas. Uma vez que você começa com a mesma marca, você termina com a mesma marca. Coronavac, Oxford, tá? Tem outra aqui, a Shirley. Bom dia, tenho alergia à vacina da gripe por causa da composição dela. Posso tomar essa vacina da Coronavac? Só se ela tiver uma alergia de leve a moderada, ela pode, tá? A vacina da gripe, ela não tem componentes que tem na vacina Coronavac. Ela só não vai poder tomar a Coronavac se ela tiver tido uma reação grave anafilática à vacina da gripe, tá? Essa reação anafilática, o que é, doutor? Reação anafilática são reações que a gente fala que dá o edema de glote, que a pessoa para de respirar. Nossa, Sabe, às vezes tem que entrar com adrenalina, às vezes tem até que entubar, são reações muito graves. Aí é contraindicado mesmo. Agora, qualquer outro tipo de reação, se for às vezes uma coceira, ou se for às vezes sabe, ou às vezes tem gente que tem diarreia, alguma coisa do tipo. Nesse caso, não, ela tem que informar isso no momento de vacina, porque essas pessoas elas vão ficar em observação lá, entendeu? Elas tomam a vacina, isso é importante, esqueci de falar. Elas ficam em observação por 15 a 30 minutos, essas pessoas que têm algum tipo de alergia. É igual penicilina. Igual penicilina. Exatamente. Quando a pessoa toma a primeira vez, tem que ficar lá para ver se vai dar algum assim, tipo de reação. Isso, mas a reação alérgica dessas vacinas é praticamente incomum. No estudo clínico não mostrou quase nenhuma grave, tá? Então, é bem seguro, as pessoas podem ficar tranquilas. O doutor, tem aqui uma pergunta do Claudemir, está lá nos Estados Unidos. Boa tarde a todos. Queria saber sobre a polêmica de enfermeiros não usarem luvas durante as vacinações. Tá. É mesmo, doutor. Todo mundo ficou assim, mas como é que é isso? É porque é o seguinte, a gente tem que ver a questão da vacinação em massa também, né? Porque a gente está falando, às vezes, em vacinação em massa. São muitas pessoas que são vacinadas, né? O que a gente precisa ter o cuidado na questão de luva ou não é a questão mais da higiene de mãos, entendeu? Os enfermeiros, eles higienizam as mãos antes e após a aplicação da vacina. Tá? Porque a proteção da luva é mais a proteção do profissional, não é a proteção do paciente, entendeu? Da pessoa que tá vacinando, tá? Então, isso tem no protocolo, elas podem fazer isso, contanto que elas higienizem as mãos antes e depois, tá? Ok. Tem mais pergunta aqui, doutor. Ah lá, a Emília está dizendo, tomar vacina, ser feliz usando máscara. Isso. Muito bem. Tem outra aqui. Uhum. Crianças vão tomar a vacina? Qual a idade que se inicia para tomar a vacina? Por enquanto não, tá? Essas vacinas elas não foram testadas em crianças, elas estão sendo testadas agora. Muito provavelmente vão ser seguras também, tá? Mas essa fase, como tem uma falta de vacinas no mundo inteiro, o que vai ser priorizado são os grupos de risco, né? E os profissionais de saúde, né? Então, esses pacientes vão ser primeiramente, vamos dizer assim, vacinados. Essas vacinas por bula, elas estão liberadas a partir de 18 anos, a Coronavac. Tá? E eu acho que 16 anos a de Oxford, mas em princípio as crianças não vão ser vacinadas nesse momento. A nossa amiga aqui está fazendo uma observação, a Inácia. Nilda, hoje eu fui trabalhar, andando pela Rua Nova. Muita gente sem máscara. Imagina depois da vacina.
Pois é. Então, isso que é o nosso dever, na verdade, é justamente conscientizar essas pessoas que elas não podem tirar a máscara depois de vacinar, não podem, tá? Elas vão estar seguras, mas é aquilo que a gente falou, elas podem ainda pegar o vírus, elas podem transmitir para as pessoas de risco, por exemplo, para o avô, que são as pessoas que têm o maior risco de serem internadas e de irem para óbito, né? Então, elas têm que continuar tomando os cuidados. Isso a gente não tem esses dados ainda, tá? Então, a gente precisa ainda, independente da vacina, usar máscara, manter distanciamento de 1,5 metro e higienizar as mãos, evitar aglomeração, né? É verdade. Eu, quando vejo algum amigo sem máscara, eu chamo a atenção. Isso. Douglas Freitas. Doutor, será que as clínicas particulares vão conseguir vacinas? Então, isso é uma discussão que está sendo feita também. A gente tem clínicas particulares que estão indo atrás das vacinas, né? Eu acho que provavelmente no futuro, sim, né? Eu não sei se agora, eu acredito que não, porque o número a vacina, a prioridade é a saúde pública, né? Então ela tem que ir para o governo. Agora, depois, posteriormente, para as clínicas privadas. Mas eu acho que é por questão de demanda mesmo, Nilda, de questão de disponibilidade de vacina. Não tem vacina para todo mundo no mundo, entendeu? Então, o que vai ser priorizado vão ser os governos mesmo. Ok. Perdi a pergunta dela aqui, quem fez. Aqui por que quem aplicou as vacinas, a enfermeira, não apareceu de máscara? As pessoas não perdoam, né? Desculpa, a enfermeira que aplicou a vacina? A enfermeira que aplicou a vacina na moça, ela estava sem luvas e sem a máscara. A máscara ela teria que ter, né? A máscara, com certeza. A luva é aquilo que nós falamos, né? Mas a máscara, sim, a máscara é independente. O doutor, quem já teve... Quer completar? Desculpa. Não, é só isso mesmo. Quem já teve contato com o vírus e escapou, tem que tomar vacina? Tem que tomar, exatamente. Mas não cria anticorpos, Cria, doutor? mas o que acontece? A gente não sabe qual que é, vamos falar, a quantidade da imunidade, da resposta imune que a pessoa desenvolve contra o vírus. Tem gente que tem o vírus, que se infecta com o vírus, né? E desenvolve uma resposta imune muito fraca, uma resposta de defesa muito fraca, entendeu? Essas pessoas que têm o risco maior de ter até reinfecção, de pegar o vírus novamente, né? E tem gente que isso tem relação com a gravidade da doença. Tipo assim, quanto mais grave for a Covid, maior a resposta imune da pessoa, maior a quantidade de anticorpos que ela produz contra a doença. Entendeu? Existe uma relação. Então, o que a vacina faz? A vacina, ela funciona, a gente fala, tem um nome técnico, a gente chama de booster. Ela aumenta a imunidade da pessoa contra o vírus, entendeu? Então, nesse caso, essas pessoas elas precisam ser vacinadas, sim. Elas provavelmente não teriam, como a gente está falando numa situação de pandemia, de saúde pública, talvez elas, eu não sei como o governo, enfim, vai lidar com isso. Elas não seriam uma prioridade, vamos dizer assim, mas elas precisariam ser vacinadas, sim. Tá? Tem que vacinar, sim, quem já teve Covid. Olha, Índia começa a exportar vacinas amanhã. Mas não é para o Brasil. Que chatice. Mulheres grávidas podem tomar vacina, doutor? Nesse primeiro período, elas não estão contempladas no esquema de vacina por questão de estudos também, sabe? Muito embora essas vacinas, a própria Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, ela coloca que essas vacinas são seguras para gestantes, contanto que elas forem administradas a partir do 3º trimestre de gestação, sabe? Mas o programa agora, ele não vai contemplar as gestantes. Ele provavelmente está esperando os dados que as duas fabricantes estão para mandar, os dados de segurança, né, nas gestantes. Tá? Mas provavelmente elas vão poder, sim, no futuro, ser vacinadas, sim. A Lourdes Miguel está pedindo, por favor, para que o senhor fale novamente sobre a reação da vacina. Qual que era a reação da vacina da gripe, doutor? Muito parecida, tá? Com a reação a vacina, eu vou falar das duas, né, da Coronavac. A Coronavac é uma vacina de vírus inativado. Ela é igual, do ponto de vista técnico, à vacina da gripe, da influenza, tá? Que tem H1N1, é a mesma forma de fabricação, são vírus inativados. As reações são muito semelhantes, elas são bem incomuns, tá? Elas acontecem em menos de 10% das pessoas e as reações geralmente são ou dor no local da injeção, tá?
ou no dia seguinte, ou até 12, 24 horas, sintomas como se tivesse uma gripe leve. Tipo, às vezes pode dar uma febre leve, um pouco de dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, que é totalmente controlável com analgésico comum, tá? Mas isso acontece na minoria das pessoas. 90% não tem nada, tá? Doutor, por que a trombose está aparecendo tanto agora nesse quadro de Covid? É porque é uma característica da doença, né? O Covid, o SARS-CoV, ele provoca uma reação inflamatória, uma inflamação no organismo inteiro, tá? Na segunda, na terceira fase da doença. E essa alteração de inflamação, ela altera a parte de coagulação do sangue, entendeu? Então isso são duas coisas. A parte de alteração de coagulação de sangue pela hiperinflamação que a gente fala, e por lesão, o próprio vírus ele pode provocar de forma direta ou indireta lesão na membrana que envolve os vasos sanguíneos, né, que a gente chama endotélio, né? E ali começa a formar essas tromboses. Então, ela faz parte do quadro clínico nas doenças graves. Então, a gente pode ter trombose de membro inferior, né, que são as tromboses. Então, no exame de sangue, doutor, dá para ver se a pessoa está correndo risco de ter uma trombose? Não, a gente tem alguns... Eu tô com medo. Não, a gente tem alguns marcadores, só que assim, o diagnóstico disso é clínico laboratorial, né? E às vezes com exames de imagem também, né? Então a gente precisa ver como é que o paciente evolui. A gente faz monitorização, por exemplo, pacientes internados, a gente avalia essa questão de trombose. Muitas vezes pacientes precisam tomar medicações. Eu falo isso para pacientes internados, tá? Não é para pessoas em casa, não, tá? Porque isso tem que ser monitorizado de perto. Tomam anticoagulante preventivo, mas só para pacientes que estão internados, tá? Porque o risco do anticoagulante é sangramento, né? Se a gente der um anticoagulante, a pessoa pode ter uma hemorragia, né? Nossa. Então, isso tem que ser monitorizado 24 horas por dia. Então, tudo isso é para a questão da monitorização. Roberta Evelyn, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a vacina em Itajubá. Lucas Oliveira, com a chegada das vacinas, quando o senhor acha que tudo irá normalizar? Normalizar, eu acho assim, normalizar como era tudo antes, ainda vai um tempo, vão meses. Vai esse ano meses, tá? Eu acho que esse ano ainda a gente vai ter que ficar como o ano passado, e a gente vai começar a ver, como os especialistas têm falado, o impacto da vacina primeiro no hospital. A gente vai começar a ter diminuição de hospitalização no hospital, diminuição de internação e diminuição de mortalidade. Isso depois vai se repercutindo na comunidade, mas vai demorar um tempo ainda. Lá. Quem é alérgico pode tomar antialérgico 2 dias antes da vacina? A Sandra está perguntando. Não, por conta da vacina por si só, não. Então, a pessoa só vai ter que ser medicada conforme a orientação médica dela, né? E só se ela tiver né, dependendo de cada caso, né? Se ela tiver com uma alergia em atividade, alguma coisa do tipo. Mas como recomendação oficial, não. Há uma coisa que eu queria te falar também, a questão da contraindicação, pessoas que têm febre também no dia da vacina, tá? Elas também não devem ser vacinadas no dia, tá? As pessoas que estiverem com febre. Bom dia, doutora Gi Dias. Gostaria de parabenizar seu trabalho e todos os profissionais de saúde que seguem na linha de frente. Vocês são os heróis do nosso país. É uma pena que nem todos reconheçam. Vamos vencer essa doença com a ciência e a colaboração de todos. Obrigado, é isso mesmo, né? Todo mundo colaborando, é a única maneira mesmo de a gente vencer isso. Alberto. Doutor, que hipocrisia é essa de um bar, restaurante, lojas, ônibus, academias, filas em bancos e por aí, e ver a proibição de nós, músicos da cidade, não podemos estar trabalhando e ganhando nosso dinheiro para podermos pagar nossas contas. Um abraço, Nildo e doutor. Essa tem que valer para todo mundo, né? Então, todo mundo tem que seguir as normas, né? Então, aí tem que ser essa pergunta, Beto, mais direcionada para os gestores da cidade. Sim, com não certeza. Aqui, ó. Cuidador de idosos terão que tomar a vacina e os diabéticos? Sim, eles vão tomar vacinas, mas em fases posteriores, tá? A primeira fase agora ela vai contemplar
que são os profissionais de saúde, os idosos acima de 75 anos, os idosos acima de 60 anos que moram em instituições, né, em asilos, em casas de repouso, né, e as pessoas que são indígenas, quilombolas, elas são as pessoas da primeira fase. Depois vão ter a segunda, a terceira fase, e essas pessoas vão ser contempladas nessas fases. Aqui, tomando a vacina, então eu fico imunizada, não corro o risco de infectar alguém? Então, é isso que a gente falou, né? A gente não sabe ainda, né? A gente vai estar imunizado, a gente vai ficar protegido contra formas graves da doença, a gente pode ter doença leve, que são doenças como se fosse vamos dizer assim, entre aspas, um resfriado comum, mas causado por coronavírus. Isso, a vacina tem o potencial de fazer isso, né? Mas a gente pode transmitir sim o vírus. Então, a gente tem que manter a máscara, tem que manter a higiene de mãos, tem que manter o distanciamento social ainda. É a Cristina Aparecida. Doutor, meu pai teve Covid em outubro. Opa. Tratou... Deixa eu pegar aqui, doutor, porque, olha... Aí, fugiu aqui. É que está chegando tanta pergunta... Ah, meu Deus, onde que eu vou achar? Daqui a pouco eu acho. Tá. Bom dia, doutor. Em caso da casinha, não, em caso da vacina, eu acho, não der para todas a população, as farmácias vão poder vender? Eu acho que, em primeiro momento, não, né? Essas vacinas elas vão que demorar não ainda também. para serem comercializadas, né? A prioridade é a saúde pública, né? Agora, lembrando que não existe remédio para prevenção. Isso. Chega de ficar tomando aqueles remédios lá, doutor. Isso é verdade. A gente não tem remédio para prevenção para Covid e muito menos para tratamento, né? Para tratamento inicial de Covid. Isso realmente não tem evidência clínica, científica. E a única maneira da gente proteger realmente é com as medidas sociais que a gente fala, né? De higienização de mãos, uso de máscaras e distanciamento, né? E agora com a vacina, né? Que é aquela questão das camadas, né? De proteção que a gente falou da última vez, né? Que uma vai cobrindo a outra, né? Se a gente lava a mão, a máscara cobre a lavagem de mão, o distanciamento cobre a lavagem de mão e a máscara, esse projeto. E lá no final vai estar a vacina, né? Então, para fazer a proteção completa, né? Eu vou pedir para a nossa internauta que mandou a pergunta sobre o pai. Eu não estou conseguindo encontrar aqui, mas pode voltar a pergunta. O Beto está agradecendo as suas respostas, que está certo. A lei tem que ser para todos. E ele está triste que ele não pode trabalhar. A Rita Márcia, minha irmã está com Covid. Ontem ela teve febre alta. Aonde que ela deve ir, doutor? Ué, ela está com Covid? Então já fez o teste, porque está afirmando aqui. Ou ela é suspeita de Covid ou ela já é confirmada com o teste, né? Se a pessoa tiver com Covid, tiver febre prolongada, desconforto respiratório, cansaço, sonolência, a gente fala cianose, né, que é a coloração azulada de dedos, qualquer outro tipo de muita dor no peito, né, dor no tórax, elas devem procurar a assistência médica. Elas podem procurar ou no pronto atendimento, né, no posto de saúde, ou elas podem procurar na unidade respiratória do hospital, tá? Tá. Então, esses são sinais de alerta, tá? Esses sinais eles são muito importantes as pessoas saberem. As pessoas que estão com Covid, né? Então, falta de ar, cansaço, febre prolongada, né? Dor torácica é importante. Então, isso são fatores, né? São critérios que a pessoa procure para ser reavaliada de forma mais específica, né? Para a gente ver a oximetria do sangue, ver qual que é a oxigenação do sangue, eventualmente até fazer exame de imagem, fazer uma avaliação, né, clínica, tá bom? Ela pode procurar esses serviços. Doutor Gaspar, quanto tempo depois de tomar a vacina a pessoa pode se considerar imune? Tomei as duas e aí? Tá. Na verdade, assim, imune mesmo é só a partir da segunda dose, né? A gente tem essas duas doses com intervalos de 4 semanas, né? Por exemplo, para a Coronavac, né?
Mas a gente sabe que a partir da terceira semana da primeira dose, a gente já começa a ter uma produção bastante efetiva de anticorpos, de imunidade, né? Aham. Então, ela já começa a já ter uma eficácia muito boa a partir da terceira semana, mas a eficácia maior dela é logo depois da segunda dose. Ah, tá. Ô, doutor, qual que é o tempo de duração da vacina no nosso corpo? Então, a gente não sabe ainda, sabe? Será que vai ter que fazer anualmente, igual a gripe? Pode ser, pode ser. Então, isso está sendo... Essas pessoas que participaram desses estudos clínicos, elas estão sendo avaliadas ainda, justamente para a gente ver qual que é o nível de proteção e o quanto tempo produz essa proteção, sabe? Então, pode ser que se essa proteção ela começar a cair com o tempo, as pessoas precisem tomar a vacina anualmente, que nem a gente faz com a vacina da gripe. A vacina da gripe a gente toma a vacina da gripe porque o vírus da gripe é muito mutante, ele modifica muito, né? Então, todo ano é um vírus que tem que ser, que tem que ser reaplicado, né? É um vírus diferente, né? Isso pode acontecer com o coronavírus também, né? Ainda mais agora com essas variantes que estão surgindo, né? É verdade. Né? Bom, agora vamos lá, atualização da Prefeitura a respeito da vacina. A Prefeitura de Itajubá, guiada pelo Plano Nacional de Operação da Vacina contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, dará início à imunização da sua população tão logo as vacinas cheguem ao município. Devido à quantidade insuficiente de vacinas liberadas neste primeiro momento para todo o Brasil e, consequentemente, para Itajubá, o Ministério da Saúde normatizou que, nessa primeira fase, serão vacinados, primeiramente, os profissionais de saúde, seguidos dos idosos institucionalizados que vivem em asilos, casa de repouso, vilas vicentinas e das pessoas com deficiências maiores de 18 anos e institucionalizada, ou seja, que vive em regime de internato. Então, ainda não chegou a vacina aqui em Itajubá, como está sendo divulgado pela grande imprensa, está chegando aos poucos, e a prioridade é essa mesmo. Exato. Profissional da saúde, claro, Uhum. depois os idosos. Isso, os idosos, institucionalizados, né? Justamente pelo risco que tem essas pessoas, né? De mortalidade muito alta, né? E risco de surtos, inclusive, né? Nesses locais, né? Então, por isso, são importantíssimo que essas pessoas sejam vacinadas primeiro mesmo. Vocês podem entrar no site da Prefeitura, www.itajubamg.gov.br. Muito bem. Agora, a última pergunta, doutor. Quantos dias depois do teste positivo que a pessoa está curada? Depende do teste, né? Para a gente saber se a pessoa está curada, na verdade, para ver se a pessoa pode sair do isolamento, né? A gente considera os fatores clínicos, né? Por exemplo, se a pessoa tem sintoma, a gente considera 10 dias após o início dos sintomas, né? Contanto que a pessoa esteja 24 horas sem febre com melhora dos sintomas, né? O teste, se for o teste nasal, né? Que é o teste de RT-PCR, também a gente considera o período de 10 dias, né? Se a pessoa não tiver sintomas, porque às vezes a pessoa faz o teste sem ter sintomas, né? E às vezes ela vê positivo, né? Então, o tempo médio são de 10 dias. Mas são para as pessoas que estão em casa. Para as pessoas que são internadas é outro esquema de tempo. Geralmente é mais tempo. A gente considera 20 dias para os pacientes que estão internados. Então, depende, né? Vai depender do tipo de teste, da presença dos sintomas, né? Ok. Tá bom? Doutor Gaspar Lisboa Neto, hoje, mais uma vez, batemos o recorde aqui de audiência. E né, já era de se esperar desde a semana passada, porque o que todo mundo está querendo saber é a vacina. Isso. Quando é que eu vou tomar a vacina? Não é? Então, está aí esse esclarecimento.
E mais uma vez, doutor, alertando as pessoas, vamos tomar a vacina. Vamos tomar, importantíssimo, tanto para a pessoa mesmo, para a gente mesmo e para os outros. Tem que todo mundo tomar vacina quando chegar essa vez, né? Quando chegar essa vez, vão tomar vacina, não deixem de tomar vacina. A vacina é segura, ela é efetiva, ela vai diminuir mortalidade, vai diminuir a hospitalização. E vai dar mais segurança para nós. Então, assim, é muito importante que todo mundo vacine, mas mantenha, né? Sempre a gente bate na mesma tecla, mas é extremamente importante as medidas, né, de prevenção. A gente tem que manter ainda, tá? Não tem como lançar a mão ainda de parar de usar máscara, parar de lavar a mão, parar né, tem que evitar aglomeração, tudo isso tem que manter ainda, tá bom? Claudemir, lá dos Estados Unidos, aqui de novo, doutor, e a pergunta dele é muito interessante, me fugiu aqui. Sobre as pessoas que têm imunidade baixa, como câncer, HIV, hemodiálise, o que diz a ciência sobre o efeito da vacina? Essas pessoas, elas devem ser vacinadas, em princípio, né? Elas também existem estudos voltados para essas pessoas, as pessoas elas são de risco para terem Covid grave, né? Que são os quadros de internação, né? O que acontece que eles estão avaliando é a questão a gente fala é uma palavra técnica, a gente fala de imunogenicidade da vacina, que é como essa vacina produz a imunidade na pessoa que recebe. Qual que é a quantidade de anticorpos, vamos dizer assim, ou de células de defesa, células T, que a pessoa que tem a queda de imunidade produz, entendeu? Porque geralmente essas pessoas, a gente chama são imunodeprimidas, elas têm queda de imunidade e a resposta delas é um pouco menor, entendeu? Então, eles estão estudando o tempo da vacina e dose, tudo isso está sendo avaliado também. Mas elas precisam ser vacinadas também. Também. Tá bom? E a Inácia termina. E vamos usar máscara pelo amor ao próximo. Por favor, usar máscara, não deixem de usar máscara. Isso é também extremamente importante, todo mundo usando máscara, tá? Verdade. Bom, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Adorei, você que está por aqui de serviço. Obrigado você, tá? Obrigado a todos que estão ouvindo, né? Prazer meu. Tá? Muito obrigado. Bom, meus internautas, muito obrigada pela sua participação. Você que está em casa também nos acompanhou. Um beijo com muito carinho, uma boa tarde e até a próxima terça-feira com mais um HCI Saúde. Nishimaki informa a hora certa. 12h31. Quando a hora chegar, vou poder lhe falar. Meu coração batendo junto ao seu, num tempo de amar. Relojoaria Nishimaki, Praça Venceslau Braz, número 20. Telefone 3622-3344 ou 98868-8967. Coração batendo junto, tic-tac, relojaria Nishimaki. Identificação. Você sintoniza a ZYD 538 Rádio Futura FM em 106,9 MHz. Emissora educativa de radiodifusão. Transmitido de Itajubá, sul de Minas. Futura FM. Informação e música de qualidade.